Tipo, eles estão abrindo, eles estão elevando consciência, tá tirando um monte de gente do sofá, só que nesse meio termo, eles acabam pecando em alguns pontos que você pode observar e começar a criar os seus anúncios e criar toda a tua estratégia ali de marketing em cima disso para você conseguir tirar um bom proveito desse mercado absurdo que eles estão abrindo, né? Muito grande. Isso serve para todos que ligam nesse segmento fitness, porque Sim. sem dúvida nenhuma é Smart. Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Gapcast, esse projeto que tem me encantado cada dia que eu faço, cada pessoa que eu trago aqui, cada ser humano que transforma vidas, porque a ideia é trazer pessoas aqui que transformam vidas, que fazem o negócio acontecer, que faz de fato o negócio ir para um próximo nível. Bom, antes de eu apresentar meu convidado, dá um like no nosso canal, se inscreve no nosso canal para deixar o conteúdo chegar para você com maior velocidade, para chegar para você, para o YouTube entender que você quer receber as nossas informações. Dá um like, comenta, coloca as suas perguntas, que a gente vai fazer questão de estar sempre interagindo com você. Porque o produto Gapcast foi feito para você que está nos assistindo, então é muito importante a sua participação, é muito importante a sua interação, é muito importante o seu feedback, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. É muito importante porque através disso a gente cresce, a gente evolui. Então, dá um like, clica, se inscreve no nosso canal, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque hoje o assunto, olha, acredito que hoje não tem ninguém que não precisa receber informação útil sobre o assunto que eu vou trazer aqui hoje. E como eu sempre falo para vocês, eu sempre trago as melhores pessoas de cada área. Eu sempre trago pessoas que vão desenvolver você, que vão levar você para um próximo nível. E nada melhor do que trazer pessoas que eu confio, pessoas que estão dentro do nosso negócio, hoje que fazem parte do nosso processo, que entregam o nosso negócio para você. Que faz, se você hoje está assistindo esse episódio, provavelmente é porque você já foi impactado por algum trabalho dessa pessoa que eu vou estar trazendo hoje, que é um grande parceiro de negócio e vai ser fundamental você prestar. Então, eu até sugiro papel e caneta na mão nesse episódio, porque vai ter muita dica forte aí para você. Você que quer levar o seu negócio para o mundo digital, você quer entender um pouco mais sobre o mundo digital, como trabalhar de forma mais assertiva no mundo digital. Então, hoje a gente vai estar trabalhando hoje com o nosso grande parceiro, Léo. Seja muito bem-vindo, Léo. Fala, Lazinho, tudo jóia? Maravilha. Tudo ótimo, meu amigo. Léo, só para todo mundo entender, é o nosso responsável pelo tráfego da nossa empresa. Então, quando a gente fala de tráfego, a gente fala, não, é traficante? Não, não é um traficante, né, Léo? Quando a gente fala, é o tráfego da internet, né? Então, essa questão hoje que é meio mito, alguns são mito, algumas são verdades, mas que as pessoas precisam entender um pouco melhor. Então, nada melhor do que trazer um expert, o nosso expert, para trazer conteúdo para vocês. Então, Léo, se apresenta para a galera o que é, quem é o Léo e o que é tráfego pago de fato, né? Para a galera entender o que é tráfego, para a galera não entender que você é o traficante do negócio, mas sim o responsável para fazer a galera se engajar pelas nossas peças e pelo nosso material em si. Maravilha. Fala, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está ouvindo, né? É um prazer imenso estar aqui com você, Lazinho. Muito obrigado ali pelo convite para a gente bater esse papo aqui e trocar essa ideia ali sobre o tráfego pago, né? Então, só reforçando ali, né? Então, eu sou o Léo, né? E faço aqui o tráfego hoje, estou fazendo o tráfego aqui hoje do pessoal do Gap, a gente está trabalhando junto. E aí vamos bater um papo aqui hoje sobre tráfego pago, né? Então, uma forma ali de você ficar mais claro para a gente o que é tráfego pago, vamos imaginar fazer uma analogia com o tráfego de rua normal, né? Então, vamos imaginar que aqui em São Paulo a gente tem ali a Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, e tem aquele movimento de carros ali. Então, quando
às vezes a gente vê notícia, o tráfego tá lento na Marginal Pinheiros, o tráfego tá parado. O que significa? Que são movimento de pessoas ali. E na internet a gente tem esse movimento de pessoas, né? Então, que é o quê? São as pessoas que estão o quê? Navegando no Facebook, pessoas que estão navegando no Instagram, que estão aqui agora acompanhando a gente no YouTube, elas estão navegando, elas estão trafegando. Então, todo o fluxo de pessoas que acontece pela internet também dá um nome de tráfego. E aí, quando a gente fala de tráfego em rede social, internet, a gente tem duas vertentes. Então, a gente tem a primeira vertente, que é o tráfego orgânico. Então, o que é o tráfego orgânico? É onde você não coloca dinheiro, né? Então, é onde você fica, vamos dizer assim, refém, preso dos algoritmos. Então, você tem que ali começar a desenvolver habilidades para você fazer bons posts, entender como é que funciona o algoritmo da ferramenta para que ele entregue e te mostre mais, né? Então, essa é uma vertente. A outra vertente, Lazinho, é o tráfego pago, que é o que a gente vai aprofundar mais aqui hoje. Então, o tráfego pago é uma ferramenta incrivelmente poderosa, tá? Incrivelmente poderosa, onde você consegue, com precisão, direcionar a sua comunicação, direcionar os seus posts para uma variedade de pessoas ali que você deseja alcançar. Então, tráfego pago é basicamente você chegar para o Facebook, para o Google, agora tem TikTok, Twitter, você pega dinheiro, tá? Você pega lá um dinheiro, e você fala, Facebook, tá vendo esse dinheiro aqui? Eu quero que você mostre esse anúncio com um objetivo X para determinado tipo de pessoa. Então, vamos pegar um exemplo aqui do podcast, tá? Do podcast que a gente está fazendo. Então, eu chego lá no YouTube, falo, YouTube, tá vendo esse podcast aqui que a gente gravou, do Gap? Eu quero que você mostre esse podcast para esse tipo de pessoas aqui, pessoas que têm um certo comportamento na rede relacionados à gestão, alguns interesses relacionados à gestão. Então, eu quero que você pegue e mostre esse podcast para essas pessoas, para que elas consumam esse conteúdo e depois acabem se inscrevendo no nosso canal. Então, o YouTube pega lá, ok, maravilha, deixa comigo. Ele pega e aí ele começa, dentro desse público que eu selecionei, direcionar esse nosso podcast. Ele vai direcionando esse nosso podcast. E aí as pessoas vão consumindo, elas vão entrando e vai ali aumentando o nosso canal. Então, basicamente, o tráfego pago é isso, é você pegar, mostrar, direcionar o teu anúncio para a pessoa certa, no momento certo, na hora certa que ela quer, pode realizar determinada ação. Que legal, que legal. A gente vai explorar muito isso aqui, a gente vai bater um papo muito grande em relação a isso. Então, você que quer saber um pouco mais sobre tráfego pago, quer entender um pouco mais, porque hoje eu vejo até as pessoas, Léo, quando você coloca assim, tráfego pago é tudo que você coloca dinheiro, de fato. E eu vejo várias pessoas colocando dinheiro, só que colocando dinheiro de qualquer jeito, né? Então, coloca dinheiro ali de qualquer jeito. Não, mas eu coloquei só R$50. Bom, mas é R$50 muitas vezes jogado fora, né? Jogado na lata do lixo, né? Porque o próprio Facebook, o próprio Instagram, essas ferramentas, elas te oferecem. A partir da hora que você faz um post ali, ela te oferece, turbine a sua campanha colocando R$26, R$50, R$100, então turbine a sua... E aí a pessoa vai lá e faz isso, né? E muitas vezes não chega no resultado, até porque a gente vai falar bastante aqui, não existe só, né? Não é só a ferramenta do tráfego, quando a gente fala de marketing, a gente fala de um início, meio e fim, né? Então não é só um processo, né? O tráfego pago faz parte de um processo maior e é importante a gente entender isso. Mas, Léo, antes da gente falar exatamente do tráfego, então você que é da educação física, é muito importante entender aqui como desenvolver essas ferramentas para o seu negócio. Mas, falando de educação física, você é da área de educação física, é isso, Léo? Você é formado... Quanto tempo você já é formado em educação física, Léo? Me formei em 2014, vamos fazer 10 anos ano que vem. 2014. 2014. Legal. Você atuou na sala de aula, sendo personal, na sala de 2000... Qual foi o tempo que você trabalhou? Eu comecei a estagiar no início de 2011, então quando eu comecei a faculdade, segundo semestre de 2010, janeiro de 2011, comecei a estagiar em sala de musculação.
Fiz a graduação, e terminei a graduação, continuei na sala de musculação, sendo o professor, e aí comecei a atender alunos de personal também. Então, vamos fazer 10 anos aí de formado, né? E acabei trabalhando aí bastante na área aí de 2011 até março de 2020, quando entrou a pandemia, aí a gente fez a transição de carreira de fato, né? Legal. E que foi um processo, às vezes as pessoas podem pensar, né? Ah, mas o Léo fez a transição de carreira por questão financeira. E não foi isso que aconteceu. O processo de transição de carreira foi muito legal porque foi um processo de autoconhecimento e reflexão durante toda a minha jornada. Porque o que acontece? Quando você começa a entrar de fato no empreendedorismo, você começa a entender ali, se ver como uma empresa, que você precisa captar novos clientes e começar a crescer, a expandir, você começa a encontrar algumas travas psicológicas. Você fala, nossa, mas por que eu estou comportando dessa maneira, né? E aí eu comecei no processo de querer escalar como personal, então captar mais alunos e ir para online, comecei a encontrar algumas travas, algumas barreiras, tipo, putz, vou ter que fazer isso mesmo? Pô, eu tenho que ir fazer isso? E aí eu comecei a buscar processos de autorreflexão, de autoentendimento. Então, uma das coisas que me ajudou bastante a esse autoentendimento e autorreflexão para gerar essa transição foi terapia. Então, é uma coisa que eu acho muito válida e acho que todo mundo que está acompanhando a gente aqui, acho que se tiver oportunidade de começar a fazer um processo de terapia, é muito bom, porque é uma autodescoberta absurda. Você começa a se entender certos padrões de comportamento que você fala, opa, agora eu entendo porque eu começo a agir dessa forma. E uma das coisas que me levou a cursar educação física na época, Lazinho, foi para atender não uma vontade minha, mas foi para atender, por exemplo, uma vontade do meu pai. Seu pai? É isso. Porque eu lembro lá na minha infância, meu pai falou, pô, meu sonho era ter feito educação física. E aquilo lá entrou no meu subconsciente, eu falei, puta, então, não, pai, deixa comigo, eu vou fazer para realizar o seu sonho. E só que para mim não estava gerando aquele tesão. Tipo, hoje onde eu tô hoje, tipo, às vezes eu começo a trabalhar 6h30, 6 da manhã, e é 8, 9 da noite, eu ainda tô na frente do computador trabalhando, às vezes é sábado, domingo. Você tá num estado de flow, né, que a gente fala, né? Tipo, é sábado, domingo, eu vou às vezes até dar confusão lá em casa, porque às vezes minha esposa tem que me tirar de casa. Ela fala, você fica só nesse computador aí? Sai daí. O home tem essas coisas, né? O home você acaba trabalhando mais do que ir de qualquer outra E coisa. aí sai confusão. Lá em casa ela fica pistola. Tipo, não, vamos viajar. Se eu tirar você de frente desse computador aí. Mas é legal você falar, né, Léo? Porque isso é muito importante, né? Terapia, né? Ainda até hoje, existe um mito que terapia só faz quem é louco. Sim, exatamente. Né? Então só faz quem tem um problema, né, sério. E na verdade eu sempre falo isso para todo mundo, né? Que terapia todos nós deveríamos fazer. Total. Por quê? Porque nós temos várias crenças que nós vamos adquirindo desde a infância, como essa que você colocou, né? São várias crenças, às vezes de forma involuntária, às vezes algumas de forma voluntária, que vão adquirindo e vão te travando, vão te limitando ou vão te direcionando para um caminho que nem era aquele que você desejava. E a terapia faz você se conhecer. E quando você se conhece, você começa a entender o seu potencial, o seu real potencial, começa a expandir o seu mindset, começa a expandir a sua forma de enxergar o mundo e começa a compreender, né, que existe aí um mundão lá fora para você desbravar e poder conhecer. E aí enfrentar os seus dilemas, e todos nós temos dilemas internos, né? Então todo esse negocinho que fica conversando entre nós aqui, debatendo entre nós. Então quando você fala de terapia é muito legal, até para a galera poder entender, porque a gente vive hoje no mundo do conhecimento, a gente vive no mundo da informação na palma da mão,
né? E esse mundo do conhecimento e da informação na palma da mão, de um lado é extremamente positivo, mas de outro lado ele é complexo demais para esse negocinho aqui entender o que está acontecendo, né? O mundo muda hoje, em 2 dias o mundo está mudando com a complexidade de informação que a gente recebe. Então a terapia ela faz muito bem, né? Para quem quer se desenvolver, para quem quer melhorar. Então realmente, né, isso lá em casa todo mundo faz, você está colocando aí, acho que lá em casa todo mundo faz. E mudou muito a vida, né, da nossa família a partir da hora que a gente entendeu essa necessidade, entendeu que isso é muito importante, né? Não porque não se sinta um louco fazendo, né? Se sinta realmente que você quer ir para um próximo nível, que você quer melhorar os seus resultados e que você... E aí você estava me contando aqui nos bastidores, Léo, que você como personal, como professor, você teve, graças a Deus, bastante sucesso, mas veio um tal de pandemia no meio do caminho, né? Então veio, e aí esse momento de transição aconteceu exatamente por causa disso, né? Pelo que você estava me contando. Então me conta um pouquinho mais aí desse momento que você vivia, né? Como personal, como desenvolver trabalho online, né? Você já desenvolvia o trabalho da ferramenta online, ou seja, você já tinha, né, antes da pandemia, você já tinha a preocupação de escalonar o seu negócio como personal, de trabalhar em escala. Então, me conta um pouquinho mais do antes, né, nesse momento antes ali, que era esse trabalho que você estava fazendo para escalonar o seu trabalho de personal. Então, você fazia parte de mentorias, pelo que você estava me colocando aqui, que também é muito importante isso. E aí aconteceu essa transição. Então, me conta um pouquinho mais sobre isso, Léo. Boa, vamos lá. Eu sempre fui meio inconformado assim com as coisas, né? Então, quando eu comecei ali, me formei e comecei a ficar mais de fato ali no campo de batalha, trabalhando, eu falei, vou me formar, legal, tô recebendo X, vou ser formado, vai ter um aumento considerável, além dos personagens e tudo mais. Legal. Comecei, falei, mas eu quero melhorar, quero, tipo, entregar mais para a pessoa que me contratou, então eu vou fazer uma especialização. Fiz a especialização. Fiz a especialização, nada de ter um reconhecimento, ser valorizado. Eu falei, putz, não dá. Eu não posso depender de outra pessoa pelo meu sucesso. Eu comecei a estudar, a aprofundar. Então, o primeiro livro, acho que o primeiro livro que eu li que tipo, abriu a minha cabeça, acho que você já deve ter lido com certeza, é o do Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. Quem pensa enriquece. Quando eu li aquele livro, eu falei, não, tipo, tá tudo errado o que eu tô fazendo. Então aí eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar mais e eu falei, cara, não dá para ficar só dependendo da academia, né, ser como instrutor de academia e personal. Primeiro porque a escala é limitada. Então, por exemplo, academia. Legal, você vai ter horas ali de trabalho, ok? Personal, você vai ter as suas horas de trabalho, mas você vai começar a ficar trocando as suas horas por remuneração. Só que é um processo limitado de escala. Ou você começa a cobrar cada vez mais caro pelo personal, e aí dependendo da região onde você está, você vai ter um limite ali, você não vai conseguir escalar mais. Então você vai começar a ficar refém, o teu crescimento ele vai ficar diminuído. Legal. Então comecei a procurar outras formas, lendo o livro ali, de que formas que eu posso ampliar o meu negócio. Falei, online. Online pode dar boa. E aí, a primeira pessoa que eu lembro que me despertou para o online, às vezes a galera vai falar, Érico Rocha e tudo mais, foi um cara chamado Pedro Quintanilha. Ele apareceu no meu Instagram. Falei, nossa, esse cara falando de recorrência, de negócio online e tudo mais. Comecei a acompanhar esses caras e aí fui fazer o meu primeiro curso, né? Eu peguei lá celular, gravei um programa de mudança de hábitos para emagrecer. Então, você gravou um programa? Fiz lá um produto, fiz acho que umas 20 aulas, tipo, como você mudar, que estava na vibe ainda do Napoleon Hill, né? Que ele falou, tudo, tem uma frase muito boa que ele fala, da mente, preciso me recordar aqui,
Putz, como é que é? É algo que eu não lembro de cabeça, mas tudo que tá... é um negócio sobre a mente. Eu preciso relembrar, porque faz um tempinho que eu li o livro, mas é algo da mente ali, que ele fala que tudo que, tipo, o tamanho do ser humano, alguma coisa, é tudo que tá dentro ali da mente dele. Era algo mais ou menos assim, mas aquela frase me tocou, eu falei, vou começar a trazer isso pro emagrecimento. E aí fiz o cursinho, pá, fiz um grupinho ali, juntei a galera e falei, vou estourar. Então, vendi um. Falei, putz, eu preciso melhorar, preciso ter uma direção, um acompanhamento melhor para, de fato, ingressar e crescer no online ali. E aí, apareceu uma outra pessoa, né? E aí, com essa pessoa que a gente estava falando ali no particular, o Rafa Miranda, comecei a acompanhar ele mais de perto e aí falei, não, vou colar nesse cara. Colei com ele, comecei a fazer mentoria com ele, entrei no processo de mentoria, comecei a estudar. E aí a gente foi melhorando o processo de online. Então, ao invés de ir para infoproduto naquele primeiro momento, a gente mudou para, vamos vender treino. Vamos vender treino para as pessoas online. Seria tipo um personal online, né? O sistema de consultorias. Então, vamos vender. Então, comecei a fazer todo lá o processo de criação de conteúdo, de começar a ser mais frequente, de mostrar mais a cara, se expor mais, né? Porque hoje, o que a gente vê muito ali é o personal que o quê? Ele quer sair do presencial ou ele quer ter uma fonte de renda de online, mas ele ainda, até por aquela questão que a gente falou de terapia antes, então ele tem alguns medos, algumas crenças onde ele não se expõe, onde ele não mete tanto a cara na internet. E aí isso dificulta esse processo. Então, a gente começou se expondo ali, fazendo os vídeos, começaram a chegar as primeiras pessoas de consultoria, e aí a gente foi trabalhando isso, foi indo, aí chegou num módulo ali dessa mentoria, onde a gente aprendeu sobre o tráfego pago. Então, ali foi onde eu conheci, vamos dizer assim, acho que se a gente pegar a caixa de Pandora, né, foi onde abriu a caixa de Pandora, eu falei, nossa, o que é isso aqui? Esse negócio poderoso, poderoso. Eu comecei gerou uma conexão muito forte ali. Falei, cara, isso aqui é poderoso, eu vou ficar bom nisso aqui, porque ficando bom nisso aqui eu vou conseguir impactar mais pessoas certas, então eu posso conseguir alunos de personal presencial com maior poder aquisitivo, porque eu vou conseguir direcionar meus anúncios para as regiões ali, talvez de maior poder aquisitivo da minha cidade, vou começar a trazer mais pessoas para a minha consultoria e eu vou começar a escalar a minha empresa, né? O Eupresa na época, né? Então, fui indo, fui estudando, acompanhando lá o Pedro Sobral, aulas gratuitas que ele fazia toda terça, estava eu lá de tarde, anotando. Quando não dava para assistir o gravado no 2x, 3x até, porque às vezes o Pedro se estende nas aulas e vão pau quebrando. E aí comecei ajudando, tipo, no nosso grupo ali, as pessoas tinham problema, eu falava, não, você vai fazer, tenta fazer dessa forma, tenta fazer daquela outra forma. E a gente foi indo. E chegou 2020, né? Março de 2020, hoje dia 22, exatamente 3 anos atrás, né? Veio aquele decreto que, a partir da segunda-feira, todo mundo em casa, tudo fechado, ninguém vai poder sair. Cara, aquilo lá foi uma loucura, né? Porque, tipo, o nego começou cancelar a aula, falar que tipo, não vamos fazer, porque a gente não tem previsão, vai ser 15 dias, mas a galera ficou assustadaça, tipo, não vamos voltar, vamos dar um tempo, depois a gente vê. Alguns tentaram aula online, alguns, tipo, pararam de vez, e aí, tipo, fiquei, presencial, tô parado, vou continuar com as consultorias. Só que nesse meio tempo, a galera da mentoria que a gente estava, eles eram muito fortes, muito mais fortes do que eu no presencial. E eles viram isso, a mesma coisa acontecer, tipo, cair. Então, o que aconteceu? Eles vieram me procurar. Eu falo, o Léo tá sempre ajudando a gente aqui e, tipo, a gente precisa de alguém que já tá mais tempo trabalhando com a ferramenta para ajudar. Aí eles vieram, Léo, você quer me ajudar? Você não quer fazer o tráfego para mim? Eu falei, faço, tipo, não vou estar dando mais aula agora presencial, tô com mais tempo livre, fui ajudando. Foi indo. E nesses 3 anos, hoje a gente
tipo, tá com uma empresa considerável já. A gente tá com... Acho que a gente fechou aí com 8 colaboradores. 8 colaboradores? 8 colaboradores. Caramba, Léo. 3 anos de crescimento exponencial. A gente cresceu. Bacana. E hoje virou, então aí com isso se dedicou 100% ao tráfego pago hoje. Hoje é o negócio em si, não é mais eu empresa, então hoje é o negócio em si, né? E é um negócio, e obviamente se está dando, né? Se está crescendo, principalmente já há 3 anos, é porque o negócio está acontecendo com qualidade também, né, Léo? Porque crescer, eu sempre falo que não é difícil, né? Agora, se manter crescendo, essa é a grande questão. Exato. Né? Crescer, qualquer um pode, com qualquer produto, pode crescer. Né? Eu vejo muitas pessoas falando de coisas milagreiras, de milagres aí da internet, de coisas... Né? Eu sempre falo, bom, os milagres, principalmente relacionados à venda, sempre é muito fácil de fazer. Sim. Né? Para quem tem um pouco ali de conhecimento na área de vendas, um pouco de conhecimento na área de marketing, né? Você crescer de forma exponencial, rápida, né? É muito fácil. A grande questão é se manter ali crescendo, se manter lá em cima, e aí você só se mantém com qualidade de fato, que é o que você está entregando, né, para o mercado em si. E aí, Léo, agora entrando nessa questão, já que a galera deve estar ansiosa para entender um pouquinho mais, como que eu posso fazer de fato, né, para melhorar a minha performance no tráfego? Né? Então, quais são as premissas básicas, né, que eu preciso adquirir, que eu preciso entender, que eu preciso trabalhar para, de fato, né, esse tráfego pago acontecer com maestria? Então, da onde que parte, Léo? Quais são a premissa para partir com qualidade esse trabalho de tráfego pago? Você que é um amador, você que ainda não consegue bancar um profissional como o Léo, por exemplo, né, para poder fazer o seu tráfego, eu sempre indico, né, que é muito importante você verificar se não é mais interessante, né, se não vai sair mais barato você pagar um profissional do que você tentar fazer sozinho. Agora, muitas vezes, né, a pessoa, por até algumas limitações, ela entende que ela, naquele momento, não tem como pagar um profissional. Então, ela resolve fazer. Então, que bom, dá esse primeiro passo e aí, depois, eu sempre indico, vai lá e contrata um profissional, porque sai muito mais barato. Né? Porque quando você... Tem algumas economias que eu não gosto de que seja feita. Né? Tem algumas economias que eu falo, pô, você acaba economizando e essa economia sai cara pra caramba. Né? Aquilo que eu sempre falo. Você pagar para uma pessoa, né, R$2.000, mas ela te trazer resultado, né, é muito mais barato do que você gastar sozinho, né, R$500 e não ter resultado nenhum. Ou seja, R$2.000 que te traz resultado, sai muito mais barato do que R$500 que não te leva a lugar nenhum. Né? Mas, para essa galera que está nos escutando, Léo, quais são as premissas básicas que você precisa analisar para iniciar um bom tráfego pago? Boa, vamos lá. Então, para o pessoal da academia, para o personal que está acompanhando a gente, uma coisa que vocês precisam ter em mente é o seguinte. Primeiro, na academia, quando você faz ações para tentar fazer uma aquisição de novos clientes, às vezes a gente vai muito em modelos convencionais, modelos tradicionais, que é o quê? Às vezes é fazer uma panfletagem, fazer alguma parceria, divulgação em rádio. E são meios totalmente válidos e são comprovados que funcionam, até aí não tem discussão. Só que quando você adiciona mais uma ferramenta, como por exemplo o tráfego pago, você consegue ter um direcionamento melhor. Então vamos supor o gestor da academia que precisa bater uma meta ali de clientes. Então ele acoplando essa estratégia no negócio dele, ele consegue fazer um direcionamento mais assertivo desse recurso. Então, para quem que eu quero exatamente mostrar, em que locais que eu quero mostrar. E ele consegue ver dados de se está sendo feito, se está conseguindo impactar, aonde que ele pode estar errando, aonde que ele pode melhorar. Para o personal trainer, é uma ferramenta incrível, porque você imagina o personal que ele está trabalhando na academia. Vamos supor que ele fique das 6 às 10.
Então, qual que é o alcance de pessoas que o personal tem dentro de uma academia hoje, 7 dias por semana, das 6 a 10? Talvez umas 400 pessoas, 300 pessoas por semana, dependendo da região. Então, o alcance fica muito limitado. Então, quando o personal ele acopla uma ferramenta dessa, Lazinho, no marketing dele, na estratégia dele, ele consegue ele consegue impactar ao menos na cidade dele, 3, 5 mil pessoas. Tipo, investindo, começando ali com investimento hoje, se a gente pegar ali o Facebook, você consegue fazer um investimento hoje de R$ 6 para você iniciar. Investimento mínimo ali que você consegue fazer para iniciar. Então, o que o personal e o gestor da academia, se for fazer sozinho, precisa fazer? Ter um conhecimento mínimo da ferramenta. Então, hoje tem aulas ali, tem coisas que ensinam, né, de forma bem didática, o básico ali para você aprender a ferramenta. Então, você precisa saber direcionar o objetivo que você quer, saber configurar ali bonitinho, né, o gerenciador, e fazer um bom anúncio, e ter um bom anúncio também, porque o tráfego ele vai direcionar, né? O que vai fazer as pessoas ali, de fato, entrarem em contato, chamarem, vai ser o quê? A forma como ele está expondo ali no anúncio, né? E a forma como vai ser feito a abordagem. Então, premissas iniciais, entender o básico da ferramenta, saber, outro ponto, aonde esse potencial cliente está, para você fazer um direcionamento mais assertivo. Então, o gestor da academia ou o personal, se eles querem fazer ali ações de presencial, não adianta eles deixarem a nível Brasil. Então, às vezes aparece para mim anúncio de academia que está a 500 quilômetros daqui, 600 quilômetros daqui. Então, às vezes o gestor foi fazer ali na correria, né? O gestor da academia, eu vi que isso aqui é legal, foi fazer, saiu apertando qualquer botão lá, começou a aparecer para nível Brasil, começou a perder dinheiro. Então, saber aonde o cliente está, ter um conhecimento mínimo da ferramenta e conseguir ali expor a mensagem bem clara no anúncio. Então, acho que esses são 3 pontos iniciais ali que o gestor ou o personal ele precisa ter em mente na hora de iniciar o tráfego pago, né? Legal. Você falou num ponto muito importante que assim, as pessoas entendem que marketing, né, é uma coisa só. Então, por exemplo, antigamente as pessoas entendiam que marketing era só panfletagem. Então, você fazia uma panfletagem e você estava fazendo marketing, né? Hoje, as pessoas entendem que fazer marketing é fazer post na rede social. Então, quando você fala assim, você pergunta para a pessoa está fazendo marketing? Não, eu estou fazendo, né, eu faço na rede social, inclusive tem aqui um aluno meu aqui que ele faz arte, então eu troco o treino pela arte que ele faz aqui, que isso é muito comum. E a pessoa entende que aquilo ali é marketing. É muito importante a galera entender, né, que para fazer marketing, para que esse marketing de fato seja efetivo, né, tudo começa com o desenvolvimento de uma ação completa, de início, meio e fim. E tudo começa do primeiro ponto, que é o planejamento, né, Léo? Sem planejamento você não chega a lugar nenhum, ou seja, então você precisa ter um planejamento claro, uma meta muito bem definida. Para que eu quero fazer aquela campanha? Para que eu quero fazer aquela ação? Então existem campanhas, né, específicas só para captação de lead, ou seja, só para pessoas que vão fazer cadastro para dentro da sua empresa, para que daí o seu comercial possa estar ativando. Existe campanha que é direto de venda, que você pode estar fazendo uma campanha direto de venda. Existe uma campanha só para aumentar, né, a audiência que você tem dentro das suas plataformas, né, das suas redes. Então você pode fazer uma campanha só para aumentar a sua audiência, para ter mais pessoas engajadas perante a sua audiência. Então, primeira coisa é definir, né, Léo, essa questão da meta. Quando você define uma meta muito clara, fica muito mais fácil para você estar direcionando. Outra coisa, dentro dessa meta, tem que estar lá essas premissas que o Léo colocou. Bom, aonde que eu quero fazer essa campanha? Para quem? Quem é o meu público de fato? Isso, quando a gente fala de público, é um dos pontos que eu vejo que é muito interessante, porque às vezes a academia ela é 100%. Né? Quando eu falo 100%, óbvio que eu estou exagerando, mas a grande parte dela é voltada para o público
de perda de peso e ela está fazendo ela coloca lá dentro do seu tráfego o público fitness já, o público que já treina, que já está acostumado a treinar, que não é o público que ela vai pegar. Sim. Ou ela é uma academia com muitos especialistas em reabilitação e tal, e ela foca num outro público. Então, ela distorce o público dela, né? E aí, óbvio, vai chegar, né, para pessoas que não tem nada a ver com aquilo que ela quer. E aí é um dinheiro jogado fora. Por isso que a gente fala tanto do dinheiro jogado fora, que o barato sai caro, né? Outra coisa que eu vejo é que muitas vezes aí eu faço uma campanha, só que o meu anúncio não condiz com o meu objetivo da campanha. Então é um anúncio pobre, um anúncio, né, muito simplório, ou um anúncio que não está comunicando aquilo que eu quero comunicar. Então é importante a galera entender que quando você desenvolve, você vai entrar para o tráfego pago, que é um investimento e vai sair do seu bolso dinheiro, é importante você entender que você precisa desenvolver uma campanha como um todo, né? Uma campanha como um todo, né? Eu vejo, Léo, por exemplo, muitas e muitas academias, né, que quando vão fazer uma campanha de captação de lead, a expectativa dela é que a pessoa mande direct para ela, né? Então ela esquece que precisa ter uma página de captura desse lead, né? Então precisa ser desenvolvida uma página de captura desse lead e não porque eu falo, poxa, peraí, beleza, eu estou vendo aqui a academia fazer essa campanha, só que essa campanha é o quê? O cliente vai para onde? Eu não entendi aqui. O cliente vai o quê? Ele tem que clicar no direct e mandar um eu quero aqui, ó, levanta a mão aqui que eu estou aqui, né? Não, o mais importante é, se você vai fazer uma campanha de captação de lead, você tem que ter uma página para captar isso, uma página que converse com a campanha, que realmente possa fazer com que o cliente deixe ali os seus dados, as suas informações. E aí, Léo, você falou muito que hoje já tem muito vídeo instruindo e realmente a internet hoje é rica de informação, né? Mas eu vejo sinceramente, muita picaretagem aí, muita gente prometendo um monte de coisa aí. Mas para a galera que é leiga, né, no negócio, quando você entra, você consegue ali colocar público-alvo, você consegue colocar a faixa etária. Como que é isso, Léo? As coisas básicas, quando você entra para fazer o direcionamento, o que você começa ali fazendo o quê? Ali você, hoje, quando você recebe do seu cliente um briefing, fala, a gente vai trabalhar com isso. Aonde que você começa ali? Quais são as ferramentas que você começa a movimentar ali? Boa, excelente. Quando a gente fala de rede social, né, Facebook ou Google, eles têm uma concentração absurda de dados. Talvez eles sabem mais sobre a gente do que a gente mesmo, né? E isso potencializa bem nessa questão de direcionamento. Então, a primeira coisa quando a gente vai estruturar uma campanha, eu começo a pensar, eu me coloco na cabeça do avatar. Então, se eu fosse um gestor de academia, quais interesses eu poderia ter, né? Então, será que eu poderia ter interesse em gestão? Posso ter interesse em academia? Posso ter interesse em venda? Eu posso ter ali algum interesse em marketing? Eu posso ter interesses em equipamentos de musculação ou musculação em si. Então, eu começo a pensar com a cabeça do meu avatar. Então, a primeira coisa que você for fazer na hora de configurar públicos é isso. Pensar, meu cliente, o que ele pode ter de interesse na internet? E às vezes pode ser até interesses que não estão relacionados especificamente ao que você está propondo. Então, por exemplo, um gestor de academia ou uma pessoa que você quer contratar como personal trainer, às vezes ela não tem só interesse em atividade física, exercício físico, né? Esses são os que a gente chama de interesses mais específicos, mais óbvios. Então, você pode começar a testar, por exemplo, coisas um pouco mais amplas, mais abertas. Então, por exemplo, compras, viagens, que são coisas que essas pessoas elas podem ter esse tipo de interesse. E aí, você vai fisgar, como você comentou ali anteriormente, essa pessoa, às vezes, pela comunicação. Então, às vezes, você colocou um interesse que ela pode ter, que é um pouco mais amplo, mas a comunicação ali no anúncio pegou ela e falou, legal,
pô, deixa eu ver mais sobre isso aí. Então, a primeira coisa na hora de configurar, ter em mente, né? Pensar como o seu avatar pensaria, como o teu cliente pensaria. Então, que interesses ele pode ter. Esse é o primeiro ponto. Então, hoje ali no Facebook e Google, você consegue infinitas possibilidades de combinações, porque é interesse pra caramba. A base de dados dele é absurda, é rica demais. Segundo ponto, idade, né? Qual que é a faixa etária que eu quero buscar? Qual que é a localização? Então, são pontos cruciais ali que você precisa alinhar bem no teu gerenciador para tentar ser o mais assertivo possível. Vai ser 100%? Não. Às vezes tem gente que cria Instagram e Facebook com idade alterada. Então, por exemplo, uma das coisas que ocorre bastante ali na nossa agência, principalmente para nicho de emagrecimento, a gente segmenta ali para os clientes, de 25 a 35. Aí o cara, começou a chegar criança. Mas às vezes é que a pessoa, para poder entrar no Instagram, ela mente a idade. Porque acho que abaixo de 18 ele não deixa você criar um perfil, então ele cria uma idade maior ali. 18. E aí teu anúncio acaba pegando. Então, nunca vai ser 100%, mas você consegue diluir as chances de você errar, né? Fazendo todo esse processo. Então, pensando na cabeça da sua persona, né? De que quais interesses ela podem ter, idade, né? Às vezes gênero. Uma coisa que às vezes eu vejo que passa para mim, que às vezes a galera costuma errar com frequência, é gênero. Então, às vezes, um anúncio de específico para mulher passando ali para mim, tipo, deu algum vacilo. Às vezes pode acontecer, às vezes, na hora ali, na correria, acabou não errando, mas às vezes de quem está começando é muito comum. É muito comum errar esse detalhezinho na hora de subir. Então, são pontos principais aí que eu levaria em conta na hora de criar a campanha, né? Coisa simples, mas fundamental, né? Fundamental. Aquela velha coisa. E, Léo, deixa eu, explorando você, a galera, hoje a gente fala muito de remarketing. O que é o remarketing, cara? Só para a galera poder entender se realmente ela está fazendo a campanha completa. O que é o remarketing? Boa, vamos pegar um exemplo clássico de remarketing, Lazinho. Você entra no Google e você vai digitar, você quer comprar alguma coisa para tua casa, por exemplo, uma geladeira ou um fogão, e você entra no Google e digita fogão, por exemplo. Aí você entrou lá no Magazine Luiza para ver fogão. O remarketing é justamente o que acontece depois disso. Às vezes você não finalizou a compra na Magazine Luiza. Aí tudo que é site que você começa a acessar, começa a aparecer bendita lá do fogão, da geladeira. Então, o remarketing é justamente isso, é você ficar relembrando as pessoas que tiveram um ponto de contato ali com você, ou seja, pessoas que se interessaram em fazer a compra, mas não concluíram. E aí você fica relembrando elas toda vez. Então, você pode fazer isso por comunicações específicas, né? Então, olha, eu vi que você tentou finalizar a tua inscrição, ainda não conseguiu, né? A tua vaga ainda está em aberto, ou o teu pagamento está pendente. Enfim, existem N combinações de comunicação que você consegue ficar relembrando essas pessoas para elas fecharem ou tomarem a decisão de compra. Porque é comum, às vezes eu entro ali numa página de pagamento ou estou só pesquisando e às vezes eu não fecho, ou eu começo a preencher para fazer o fechamento da compra e, preciso ter uma distração, alguma outra coisa e eu acabo deixando em branco. Então, o remarketing é justamente isso, é você relembrar e tentar recuperar essa venda ou esse cadastro que a pessoa iniciou e não completou. Legal. E é verdade ou é mito que o celular está nos escutando? Olha, eu já ouvi falar que é verdade, mas eu ainda acredito que é mito. Mas, né, de Mark Zuckerberg e companhia, não dá para duvidar de nada. Eu acredito que hoje, se a gente começar a fuçar aqui daqui a pouco, que a gente falou aqui de gestão, de academia, de fogão, geladeira, eu acredito que talvez daqui a pouco vai começar a aparecer alguns anúncios aqui. Que é pelo tráfego, ou seja, a pessoa entende a plataforma
recebe essa inteligência e você consegue fazer pelo tráfego fazer isso, é isso? É isso. Como é que funciona, né, os interesses ali da rede social? Então, geralmente quando a gente entra, né, na rede social, aqui na internet, a gente começa o quê? A seguir, a curtir, a comentar e compartilhar coisas que a gente gosta. Então, por exemplo, eu gosto muito de pedalar. Então, eu começo a curtir coisa de ser relacionada a ciclismo, começo a assistir vídeos relacionados a isso. E aí, o que o Facebook entende? Ele fala, nossa, esse cara gosta de ciclismo. Então, vamos pegar esse cara e vamos colocar ele numa caixinha ciclismo. E aqui nessa caixinha ciclismo, a gente vai mostrar tudo que tem de anúncio relacionado a isso para ele e coisas orgânicas também. Então, posts orgânicos e tudo mais. Mas eu também gosto, por exemplo, de moda de viola. Puta, ó, o cara gosta de moda de viola. Então, vamos colocar ele aqui na caixinha música sertaneja. Então, ele me coloca lá também. Aí, quando um anunciante vai fazer anúncios e ele quer, por exemplo, alcançar pessoas novas, pessoas que não conhecem ele vai lá e fala, Facebook, quais caixinhas aí de interesses de usuários você tem? O Facebook dá uma N infinidades. Eu quero pegar os caras que gostam de ciclismo. E aí tem a opção lá, ciclismo. Então o Facebook me empresta essa base de dados com os interesses ali que o usuário tem, e aí eu consigo direcionar os anúncios para as pessoas que têm esses interesses relacionados, né? Então, Facebook, diante da base de dados gigantescas, ele cria várias caixinhas de interesse A dos usuários, interesse B, interesse C, interesse D, e aí ele empresta isso para o anunciante, né? Legal. Eu falo sempre, Léo, que, por exemplo, né, quando a gente fala, eu estou pegando bastante esse assunto para a galera poder entender, porque um dos grandes traumas da maior parte dos pequenos e médios empresários de academias é a Smart Fit, né? Então eles colocam a Smart Fit como um grande vilão do seu negócio, né? Porque depois que entrou as low costs, né? Então, quando eu falo Smart Fit, eu tô colocando aqui todas as low costs nesse bolo. E as low costs veio para atrapalhar o mercado e tal, não sei o quê. E eu falo muito para a galera, né? Eu não sei se você concorda, mas eu falo muito para a galera que a Smart Fit pode te ajudar muito, né? Se você souber trabalhar na onda, né? Surfar a onda que a Smart Fit faz, né? Porque a Smart Fit faz uma onda gigantesca, né? Então realmente no mercado não existe ninguém que investe mais, né? No tal tráfego pago, né? Investe mais no marketing digital do que a Smart Fit, né? E ela faz uma onda gigantesca no mercado, né? A nível nacional. Eu falo sempre que a Smart Fit foi para mim, eu considero uma das grandes responsáveis pela grande divulgação em massa do nosso mercado. Né? Então, ela é uma das grandes, se não a maior responsável pela divulgação em massa do nosso negócio. Né? E se você souber surfar, né? Então, se você souber pegar, porque essa onda é tão grande, ela faz uma onda tão grande, ela tem um investimento tão alto, né? Que ela faz uma onda tão grande que ela não consegue surfar sozinha essa onda, ou seja, acaba escapando gente para tudo que é lado, acaba escapando muita gente para tudo que é lado, gente que não consegue surfar aquela onda da Smart Fit. E aí essas pessoas que acabam escapando, né? Se você estiver fazendo a sua ondinha atrás, né? Montando a sua ondinha atrás, você pode captar essa galera. Você concorda comigo? Como que você vê esse movimento aí da internet? Como que você pode usar o que hoje você chama de concorrência, mas a seu favor, Léo? Total. A Smart Fit abre mercado e eleva o nível de consciência absurdo, né? Elas fazem um trabalho para a gente que para o gestor ali, para o empresário que é médio e pequeno, absurdo, porque o nível de consciência que ela vai aumentando das pessoas abrindo o mercado é gigantesco. É gigantesco. E aí você pode surfar essa onda. Por quê? A academia maior, às vezes, ela peca em alguns aspectos. Por exemplo, quando ela vai escalando, às vezes ela foca muito em aquisição e às vezes deixa a parte em retenção e aberto. Então você pode começar ali, se você tem um bom atendimento, se você consegue ter uma retenção boa de clientes, você consegue pegar esses pontos negativos
e você começa a fazer anúncios, comunicações, elencando os seus pontos positivos em cima desses negativos aqui que a empresa grande vai deixando. E aí você começa a surfar essa onda de fato ali com os seus anúncios, né? Então é uma coisa que a gente chama de posicionamento, né? Então posicionamento, reposicionamento, você vai posicionando e reposicionando a sua marca à medida ali do comportamento, do mercado e tudo mais. Então eu surfaria essa onda dessa forma. Então, tipo, eles estão abrindo, eles estão elevando consciência, tá tirando um monte de gente do sofá, só que nesse meio termo eles acabam pecando em alguns pontos que você pode observar e começar a criar os seus anúncios e criar toda a tua estratégia ali de marketing em cima disso para você conseguir tirar um bom proveito desse mercado absurdo que eles estão abrindo, né? Muito grande. Isso serve para todos que ligam nesse segmento do fitness, porque, Sim. sem dúvida nenhuma, a Smart, né, e as grandes low costs, ela tem uma capacidade financeira de investimento, né? Ela é um dos clientes VIPs do Facebook, do Google, então ela é um dos clientes VIPs deles, né? Então, com certeza, elas investem muito, né? Mas toda empresa, eu sempre falo isso, né? Toda empresa é importante você ver. Primeiro, ter a oportunidade de enxergar naquela empresa, né, os pontos fortes que ela tem. E segundo, enxergar os pontos fracos também que ela tem. Né? E ela tem vários pontos fracos. Né? Toda empresa, todo negócio tem pontos fracos. Né? Então ela tem vários pontos fracos. E aí quando você enxerga esses pontos fracos, fica muito mais fácil para você desenvolver as suas ações, desenvolver as suas campanhas, desenvolver aquilo que você precisa, claro, desde que também você esteja bem preparado para isso, desde que você também tenha um produto qualificado para isso, desde que você seja um expert nisso. Não adianta nada você colocar alguma coisa na internet que não seja da sua especialidade, que não seja daquilo que você entende, daquilo que você conhece. Né? Então, realmente, tem que ser condizente. Eu sempre falo isso, gente. É muito importante, você que está nos escutando, é muito importante vocês entenderem isso. Não adianta você comunicar na internet algo que você não entrega. Exato. Né? Não adianta você comunicar na internet, Lazinho, mas é para atrair as pessoas. Então, tá bom, você vai fazer uma comunicação vazia. Essa comunicação vazia vai até atrair, mas isso prejudica, porque existe aquela máxima, né, que tem que ser respeitada, que uma pessoa, quando fala bem quando tem uma boa experiência dentro do seu negócio, ela vai falar para uma, duas pessoas no máximo. Agora, quando uma pessoa tem uma má experiência dentro do seu negócio, ela vai fazer questão de falar para o maior número de pessoas possíveis dentro do seu negócio. Então, é muito importante você que está nos escutando entender bem isso. Né? Quando a gente fala aqui, olha, toda empresa tem pontos fortes e pontos fracos. Basta você, quando você tem concorrência, você aproveitar os pontos fracos dela e poder atuar nesses pontos fracos. A gente está dizendo o seguinte: você precisa ser bom naquilo que você está se propondo a fazer. Você precisa ser o melhor naquilo que você está se propondo a fazer. A partir da hora que você realmente garante que você é o melhor naquilo que você está se propondo a fazer, né? Por exemplo, uma academia low cost, ela depende de volume. Então, ela depende de trabalhar com milhares de alunos, e a gente sabe que, por mais competente que aquela academia seja, ela não consegue dar um atendimento individualizado para cada cliente, ela não consegue entender a particularidade de cada cliente, porque ela está atendendo o cliente em massa. Agora, se você é bom em desenvolver um trabalho 1-a-1, se você é bom em desenvolver um trabalho cirúrgico, que a gente fala, né, um trabalho específico que a gente fala, aí você tem que aproveitar isso e saber fazer uma campanha, né, para aproveitar essa galera. Por quê? Porque como a Smart, né, ou qualquer outra low cost, a gente está citando sempre a Smart aqui porque é uma referência, né, uma boa, na minha percepção, uma ótima referência. Mas quando ela faz a sua campanha, quando ela desperta na galera o sentimento de precisar treinar. Então ela faz lá, academia, precisa treinar, atividade física e tal, não sei o quê. Aquele sedentário, aquela pessoa que é sedentária, ela começa a falar, peraí, toda hora chega aqui um negócio falando que eu preciso treinar, preciso fazer academia e tal, não sei o quê. Mas ou eu já fiz a Smart, ou eu já fiz outra academia low cost, não me adaptei, mas eu agora estou com um sentimento de culpa que eu preciso treinar. Então, quem que eu vou procurar? E aí,
pode ser e deve ser a sua academia, desde que a sua academia realmente tenha esse diferencial, desde que a sua academia realmente entregue aquilo que está prometendo. Então, uma dica muito importante para você, tá? Para você tá nos escutando, para você que está nos assistindo, isso é muito importante, porque senão eu vejo, Léo, sinceramente, eu vejo no mercado muita gente prometendo muita coisa, Exato. né? Principalmente no mercado digital. Nossa, marketing Né? No digital mercado digital hoje, porque na internet tudo pode, né? Me parece que tudo pode, né? Então você pode prometer o que você quiser na internet, né? E aí você promete uma série de coisas. Eu falo muito hoje, né, dos gurus da internet, ou seja, então você aparece lá, toda hora aparece um guru da internet prometendo um monte de coisa. Você vai estudar o cara tem, né, pouco tempo de casa, o cara não tem sucesso de fato, né? Então toma cuidado com tudo isso para você poder, né, não se igualar a essa galera. Então é importante isso, né? E eu vejo, né, esse movimento do marketing digital de uma forma extremamente positiva, desde que você saiba estar utilizando. E hoje, Léo, como que você enxerga aí, né, o mercado, né, nos próximos anos, no mercado fitness nos próximos anos? Você que é da área, atuou lá dentro, você que hoje trabalha com muitas empresas, né, da área, ou seja, tanto personais como a nossa empresa, como empresas que gerem essa questão do fitness, como você enxerga os próximos anos do fitness, já que a pandemia trouxe para a sociedade um nível de consciência da necessidade de fazer atividade física? Como que você enxerga os próximos anos desse segmento aí na sua percepção, Léo? Totalmente aberto. Aberto em exponencial crescimento. Porque você imagina o seguinte, né, Lazinho? Acho que vocês já devem ter visto esse dado. Que hoje a gente tem ativamente mesmo 4% da população brasileira, né? E a gente está falando o quê? De um público aí de 200 milhões, 220 milhões. Então, desses 220 milhões, 4% que são ativos, que estão treinando e tal. E aí a gente às vezes acaba brigando muito por esses 4% que já está treinando. E aí a gente acaba esquecendo que tem 96% que está no sofá ainda. Então, se a gente pegar 230 milhões, que seja, não lembro o número atual aí da população brasileira, mas se a gente pega 96% de 230 milhões, é gente pra caramba. E se a gente pegar hoje o número de personal no Brasil, tem o quê? Acho que uns 200 mil credenciados. Academias não deve passar de um número maior do que isso também. Então, tem gente para todo mundo. Acho que se todas essas pessoas tivessem entupidas de cliente, ainda ia ter gente sobrando para atender. Então, às vezes o personal, né, ou o gestor, ele tem uma mentalidade de escassez, né? Ah, pô, a Smart Fit veio e tá pegando todos os alunos, né? Ah, olha lá, fulano, tipo, tá vendendo o produto lá, tá pegando todos os alunos para ele, mas, tipo, quando você tem essa visão de que você tem 96% do mercado que ainda tá sentado no sofá, tá sofrendo com sedentarismo, você vê que, tipo, é um mercado totalmente abundante e amplo. É aquilo, né? Que eu gosto do professor Clóvis de Barros, né? Ele fala que, tipo, aí é questão de brio, né? Tipo, você vai ficar reclamando ou tu vai fazer? Então, olhar para essa oportunidade, né? Enxergar que, tem gente pra caramba precisando de ajuda, precisando se movimentar. Porque hoje também a galera, às vezes, ele fica muito em estética, né? Muito estética. Mas, pô, tem lá o idoso com sarcopenia, com osteoporose, com diabetes, que precisa de ajuda. Tem o executivo que trabalha o dia inteiro, tá com a costa ferrada, tá tudo torto, não tem postura. A estética é o que vai chamar mais atenção, mas você tem ali, se a gente pegar em cauda longa, você tem muitas outras oportunidades também de negócios, né? Então, é isso que o pessoal precisa ver. O mercado está totalmente aberto, abundante. É trabalhar. É não ter preguiça e trabalhar. E trabalhar e ter resiliência, né? Porque uma coisa que eu acompanho, eu vejo bastante de perto, é o personal que ele chega lá para nós. Ah,
Vamos fazer anúncio. Vamos fazer, eu quero entrar. Legal. Aí a gente faz todo o processo, fala com ele, ó, fulano, pode não funcionar, porque, como você falou, né, Lazinho, são engrenagens, então tem várias engrenagens que precisam estar alinhadas para rodar tudo certinho. Não, o cara fala, não, entendi, tá, beleza. E aí começa. E aí no primeiro mês, ou na primeira semana já, que não sai como o esperado, né, na expectativa da pessoa, ela já desiste. Então, você tem um mercado totalmente abundante, totalmente amplo, mas você não tem consistência de errar, identificar o que errou, aprender, melhorar, para que você consiga atingir o resultado. A gente vive também numa galera muito imediatista, né? Hoje, por causa da rede social e tal, às vezes as pessoas elas querem as coisas tipo que aconteçam no dia para a noite. Então, você está montado na mina, mas você não tem paciência de cavar e encontrar o ouro. Então, o recado que eu deixo é esse. O mercado está aberto, é abundante, mas você precisa o quê? Trabalhar, ter resiliência, persistência, porque, vai dar boa, vai dar boa. É isso. Mercado aberto, trabalho, mais resiliência e persistência para continuar e alcançar, impactar muito dessas pessoas aí, transformar a vida dessas pessoas. Então, esse é o recado que eu deixo aqui. É interessante, né, Léo, quando você fala isso, porque assim, é um mercado, quando você falou desse número de profissionais, desse número de empresas, mas é um mercado ainda muito, muito, muito amador. Né? É um mercado Total. ainda muito amador. Quando a gente fala de amador, a gente está falando em qual sentido? É um mercado ainda muito preocupado na entrega, né, do seu serviço, né, então na parte técnica, mas, né, muito amador na questão de gestão, na questão de vendas, na questão de marketing, na questão de finanças. Né, é um mercado ainda que olha para isso como um monstro. Né? Ou olha para isso com desdenho. Ah, não, não preciso disso, eu vou fazer aqui o meu processo bem feito aqui, né? E isso vai me atrair cliente. E é muito importante as pessoas entenderem que para você ter sucesso, né, você precisa ter todas as engrenagens funcionando dentro da sua empresa. Exatamente. Você que considera que você hoje é um CPF, você só tem resultado se você desenvolver ferramentas de CNPJ. Então, você, personal, que hoje se considera, não, mas isso aí é para uma empresa, isso aí, né, eu não tenho uma empresa. Não, todos nós somos uma empresa. Né? Você como empresa presta serviço dentro de outra empresa, pode ser isso, mas se você quer realmente alcançar resultados de alta performance, você precisa desenvolver ferramentas de CNPJ. O que é desenvolver ferramentas de CNPJ? É você desenvolver gestão, é você desenvolver marketing, é você desenvolver vendas, é você desenvolver finanças. Quando você desenvolve essas ferramentas, mesmo você hoje se considerando um CPF, você vai exponenciar o seu negócio, você vai exponenciar os seus resultados. E mesmo gestores de academia ainda não desenvolvem isso, até porque mais de 80%, 90% dos gestores de academia são profissionais de educação física. Né? A origem deles são profissionais de educação física. Então, o que eles desenvolvem? Eles desenvolvem muita preocupação em ter um bom equipamento, de ter uma boa entrega, mas, né, tem uma equipe ali, eu sempre falo, quem que ele coloca para vender? Ele coloca para vender aquela menininha, né, bonitinha, que sabe falar, mas fica o dia inteiro, né, sem fazer absolutamente nada, né, fica o dia inteiro ociosa. Né, então, não existe um processo de venda ativa, não existe um processo de marketing, captação de cliente, não existe. Então, está sempre dependendo da maré que está lá fora, está sempre dependendo de como que está o mar. Né? Se o mar está revolto, ele vai mal. Se o mar está calmo, se o mar está legal, aí ele navega bem. Então, esse ainda é o perfil de muitos gestores, que adotam e acham, não, o meu negócio, ele pega o dinheiro do lucro inteiro dele do ano. Onde que ele investe mais uma esteira, investe mais um elíptico, investe mais uma escada, que é legal, isso é muito bacana, você está sempre reinvestindo, mas isso não é diferencial. Isso quando reinveste, né?
Isso quando não coloca na conta física e manda embora. Manda embora. Não, vamos pegar ainda o caso melhor, né? Esse aí a gente nem vai citar. Vamos pegar um caso melhor ainda, que esses a gente nem vai citar. Mas é muito importante você investir no quê? Nos diferenciais. E hoje o grande diferencial de qualquer empresa, né, do mundo fitness está em você ser profissional aonde os outros não são. Né? Então, hoje, se você quer se diferenciar, muitas pessoas me perguntam, Lazinho, como que eu faço para me diferenciar no mercado? Bom, seja profissional naquilo que os outros não são. Né? Então, você pega os seus concorrentes, analisa os seus concorrentes. Ao analisar seus concorrentes, você vai ver quem de fato desenvolve um trabalho profissional e quem de fato desenvolve um trabalho amador. Você vai perceber que a maior parte deles desenvolve um trabalho amador. E aí, se você tiver profissionalismo nessas áreas que eu acabei de colocar, vendas, marketing, finanças, gestão, você automaticamente passa a se diferenciar no mercado. Automaticamente a tendência é que você tenha resultados diferentes da média daquilo que o mercado tem. Até porque eu acredito muito nesse mercado, né? Eu acredito muito nesse negócio. Aliás, esse negócio que me trouxe até aqui, esse negócio que me deu tudo o que eu tenho, né? Então eu acredito muito nesse negócio. Até porque eu acredito tanto nesse negócio, né? Porque é um negócio que ele faz bem para todo mundo, né? Total. Não existe ninguém dentro desse processo, né, do mundo fitness que se dá mal, né? Todos os envolvidos se dão bem. Eu falo sempre muito isso, né? Nossa empresa, como uma empresa de consultoria, quando eu vou desenvolver um trabalho, eu falo, cara, olha, quando eu vou desenvolver um trabalho, eu estou ganhando, o gestor da academia está ganhando, a consultora de vendas está ganhando, o professor está ganhando, o aluno está ganhando, ou seja, todos os envolvidos dentro do ecossistema estão ganhando. Eu sempre falo muito isso. A academia é uma das poucas coisas que todos os envolvidos dentro do ecossistema dela está saindo dali ganhando alguma coisa. Né? Não existe ali, eu ganho mais do que o outro. Não, todos ali estão ganhando alguma coisa. Então, por isso que eu acredito muito nesse mercado, né? Que é um mercado que envolve o bem, né, para todas as pessoas. E eu não estou falando de dinheiro. Né? Eu sempre falo que o dinheiro é a consequência de tudo isso aí. Exatamente. Né? Quando você faz muito bem feito, o dinheiro passa a ser consequência de tudo isso aí. Legal, Léo. Eu estou tomando seu tempo aqui, eu sei que seu tempo é precioso. Para a galera aqui, o último insight para a galera do tráfego pago, o que você pode deixar de mensagem para essa galera do tráfego pago, para a galera trazer aí, para poder melhorar os seus resultados, melhorar, né, os seus números, melhorar a sua performance. Queria que você deixasse aqui uma última dica valiosa para essa galera de como que ela pode falar assim, mas por onde que eu começo, da onde que eu parto, o que eu faço. Deixa essa última dica, você já deu várias dicas aqui, muito rico aqui que você trouxe para nós aqui no dia de hoje, mas eu queria explorar isso. O que essa galera pode estar fazendo para melhorar o seu resultado com essa dica que você que está exponenciando o resultado de muitas pessoas hoje em dia? Boa. Antes de dar essa sacada final, eu lembrei a frase do Napoleão Hill que eu li no livro, porque às vezes eu fico nervoso no começo e acabo esquecendo as coisas. Mas é basicamente assim, ó, tudo que a mente humana pode imaginar, ela pode conquistar. Então, essa é a frase ali que eu relembrei aqui. Mas vamos lá. A sacada final, né? Se a gente reunir tudo que a gente falou aqui, eu colocaria essa nossa sacada final, Lazinho, no seguinte. Primeiro, planejamento. Planeja, vai, o que você faz todo o estudo ali, estudo ponto fraco, estudo ponto forte, faz o planejamento. Segundo ponto, vai para a ação, mas não vai para a ação de qualquer jeito, se prepara. Então vai, estuda, aprende com a ferramenta, desenvolve essas habilidades, legal, vai para a ação, começa a ter persistência, resiliência, tá? Você às vezes não vai acertar na primeira e tá tudo bem, tá? Não precisa ficar desesperado, porque se você desistir na primeira, às vezes você vai estar perto ali do ouro e vai largar. Então, o que eu deixo é planejamento, vai para ação, bem fundamentado, uma ação bem fundamentada, persistência e resiliência. E visão de longo prazo. Visão de longo prazo, tá? Empresa, seja academia, personal, visão de longo prazo, pessoal. Então, vai entrar no tráfego, vai começar a fazer anúncio, tem isso em mente, tá? Tem isso em mente, beleza? Show de bola, Léo. Essa questão da visão de longo prazo é uma coisa fundamental, né? Você enxergar
né? Não no imediatismo. As pessoas hoje, a gente é muito imediatista, né, Léo? A gente Total. quer as coisas para ontem, a gente quer um negócio para ontem e isso acaba... Então, essa mensagem é muito importante para a galera poder entender. Léo, só quero te agradecer. Obrigado Foi você, muito Lazinho. bacana ter você aqui. Né? Espero ter você mais vezes aqui, porque eu acho que esse tema dá para a gente explorar muita coisa legal. Dá para ficar horas e horas. Exatamente. Então, seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigadão. Né? Para a gente estar podendo contribuir com essa galera. Essa é a nossa missão aqui da nossa empresa, é poder potencializar o resultado dos nossos clientes através de capacitação contínua, transformando sonhos em realidade. Então, você hoje está ajudando isso a acontecer. Então, obrigado, né, de estar junto com a gente dentro dessa jornada. E seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, Léo. Show, obrigado você, Lazinho. Muito obrigado mesmo pelo convite. Meu, foi incrível aqui o bate-papo que a gente teve aqui. Dava para ficar aí mais umas 3 horas aqui, trocando ideia, tranquilo. Show de bola. Massa. Então vamos voltar, vamos marcar outra quando a gente já está de volta já. Parte 2, pessoal, parte 2, não perca. Vamos abrir um looping aqui, ó, parte 2, hein? Legal. Então aproveita, já deixa o seu comentário aqui, traz as suas perguntas, traz as suas dúvidas, que eu vou fazer questão de trazer o Léo mais um dia aqui para poder esclarecer as suas dúvidas, esclarecer as suas questões, porque aqui o podcast, né, a ideia é poder trocar informação para enriquecer você no seu dia a dia. Você quer melhorar a sua performance, você quer ter melhor resultado. Então, essa é a ideia. Então, a sua contribuição, as suas dúvidas. Ah, não, poxa, faltou tal coisa, faltou tal informação. Manda aqui para a gente poder trazer o Léo mais uma vez, para ele poder estar aqui e aí fazer uma de pergunta e resposta aqui com informações que vocês querem. Então, se inscreve no nosso canal, compartilha esse episódio, se fez sentido para você que está assistindo a gente até agora. Compartilha esse episódio com o máximo de pessoas possíveis, para levar essa informação para o máximo de pessoas possíveis. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, para que o YouTube possa entender que a gente é relevante e esse material conseguir chegar para você sempre no nível que você merece, ok? Então, comenta aqui, traz as suas informações e vamos junto para o próximo nível, porque a nossa missão é levar você para alta performance. Obrigado e até o nosso próximo episódio do nosso Gapcast. Sucesso!